Salut, meus amigos amantes do vinho, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Bom, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal Fenolé. André, aqui, sommelier de Bordeaux, quem vos fala. E se você está aqui é porque deve ter o mesmo defeito que eu e o nome deste canal, que é o de gostar muito de vinhos. Já deixei o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, não te custa nada, é R$0 e ainda ajuda demais este que vos fala a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês, ok? E hoje eu vou falar sobre um tema que parece muito simples, mas que tem muito mais nuances do que parece, viu? Eu vou te responder qual que é a real diferença entre um vinho tinto e um vinho branco, a real oficial, além da cor, é claro, né, meus jovens? Fica aí até o final do vídeo que eu te prometo, tá? Que de uma vez por todas você vai aprender isso de um jeito bem fácil e você vai conseguir explicar um vinho tinto e um branco além da cor. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bem, vamos começar pelo começo, né? Que é a cor. Tá pensando bem? Até deveria ser o final, né? Bom, enfim, tem que começar por algum lugar. A primeira coisa é saber da onde que vem a cor, certo? Bem, existem uvas tintas e uvas brancas. Já começa por isso. Então tem uva tinta para fazer vinho tinto e tem uva branca para fazer vinho branco. Genial. Porém, não se engana, porque o que acontece? O líquido dentro das uvas, com raras exceções aí, tá? Ele é sempre incolor. Então, onde é que vem a cor do vinho tinto? Ele vem das cascas. Ou seja, para o líquido ganhar cor, ele precisa ser deixado em contato com as cascas, ok? Quanto mais tempo você deixar essas cascas, mais cor você vai conseguir extrair do vinho. Então, o vinho tinto é produzido sempre fermentando as cascas, as sementes, enquanto que o branco é apenas o líquido que é fermentado. Prensado, né? Então, daí se remove as cascas e sementes e fica apenas o suco, e aí ele vai para os tanques e começa a fermentação, no caso do branco. Mas se eu quiser deixar as cascas das uvas brancas em contato com o líquido e vinificar ele assim mesmo, o que vai acontecer? Eu não vou extrair cor também? Aí que tá, você vai ter na verdade o vinho laranja. Mas sobre os vinhos laranjas aí a gente vai falar em um outro momento, porque o assunto não é esse daqui. Então, no caso das uvas tintas, dá para fazer vinho branco delas. E é por isso, inclusive, que quando você compra aí um Champagne Blanc de Noir, por exemplo, nada mais é do que um vinho branco que foi feito a partir de castas tintas. Recapitulando, dá para fazer vinho branco de uva tinta, mas não dá para fazer vinho tinto de uva branca, ok? Porque você não tem ali pigmentos e possibilidade de extrair cor, a não ser se você quiser esse vinho laranja. Começando pelo começo, agora a gente consegue continuar essa história. Bom, a maior diferença estrutural entre brancos e tintos é a presença dos polifenóis e, claro, os taninos. Os vinhos tintos eles são muito mais ricos em taninos, que vêm das cascas e das sementes. Tem taninos também que eles vêm do barril de envelhecimento, se eles forem envelhecidos em madeira, tá? Claro. E os taninos, eles são o que dão aquela sensação de estrutura na boca e uma sensação de secar o paladar. Mais ou menos isso que a gente pode definir os taninos. Já nos vinhos brancos, tecnicamente até tem tanino, mas é tão pouco que convém dizer que eles não têm. No caso deles, a estrutura eles vem muito mais da acidez, que é sempre mais alta nos vinhos brancos. Então, se esse branco for envelhecido em madeira aí, ele até ganha alguns taninos ali da madeira, mas ainda assim vai ser bem pouco, não vai ser o principal. A madeira, no caso dos brancos, ali, normalmente ela vai aportar sempre uma sensação assim mais de gordura na boca, de mais volume. Para efeito de comparação, de compreensão, tá? Desculpa. A acidez é o que faz a gente salivar. Os taninos secam a boca. A regra geral é, se os vinhos tintos eles têm mais taninos e estrutura, os brancos eles costumam ser mais frescos, mais leves, menos estruturados, que não tem exatamente o tanino como tem no tinto. Qual é que é a diferença que isso dá em aromas e sabores? Bem que eu te explico. Os vinhos brancos eles tendem a destacar aí muito mais notas cítricas, frutadas e florais. No caso das frutas é sempre mais assim, maçã verde, pêssego, maracujá, frutas tropicais, e muitas vezes aqueles famosos toques minerais. Alguns brancos aí que são também fermentados e envelhecidos em barricas, eles podem ganhar aqueles toques aí amanteigados de baunilha, mas que nesse caso também podem ser aromas aí encontrados nos vinhos tintos. Já nos vinhos tintos, eles trazem notas muito mais escuras mesmo, profundas, como fruta vermelha e negra, o cereja, amora, ameixa, blueberry, enfim. Além das especiarias, que quando vem da madeira, traz aquela pegada de couro, de tabaco, de pimenta preta, algumas notas terrosas também. Sabe aquele cheiro de terra molhada? Isso é uma coisa que vem muito associado com tinto, comparado com branco. É claro que isso tudo vai depender bastante aí da uva, do terroir e, enfim, de uma outra série de fatores, mas a regra geral
é essa. E quando a gente fala de envelhecimento, o que a gente pode dizer de diferenças entre ambos? Vem comigo que eu te explico essa parte aí também. Bom, quando a gente fala de envelhecimento, os tintos eles envelhecem geralmente melhor por causa dos taninos. Eles ajudam bastante na longevidade. No caso dos vinhos brancos, por na prática aí não termos aí tantos taninos, né, e menos pigmentos de cor, eles são muito mais suscetíveis ao contato com a luz e, ou seja, a oxidação então mais precoce, né? Para envelhecer eles dependem muito mais da acidez. Só que apenas a acidez ele é um componente bem frágil, né? Se a gente pega num vinho tinto que tem tanto acidez quanto álcool quanto tanino também. Normalmente, um branco, mesmo que ele tenha sido feito para ser longevo, ele vai ser menos longevo que um tinto. Isso é normal. Para toda regra sempre tem exceção. Então, sim, tem brancos aí que envelhecem muito bem, só que são sempre coisas mais raras, tá? A gente tem aí grandes borgonhas, né, que conseguem envelhecer bem. A gente tem alguns Rieslings aí da Alsácia, da Alemanha, que dá certo também. Aqui em Bordeaux a gente pode falar dos brancos aí de Pessac-Léognan, que em geral envelhecem bem também. Mas eles não envelhecem nunca tanto quanto um tinto, quanto tempo, né? E em termos de ganho de complexidade, depende bastante. Brancos eles podem ganhar muita complexidade mesmo envelhecendo menos do que tintos, só que por causa dos taninos, o tinto vai ter mais coisas para se proteger, ele vai ter mais coisas para se apoiar para que esse envelhecimento aconteça de um modo mais fácil. Que até dá para colocar assim, é bem mais difícil conseguir envelhecer um branco bem do que um tinto. Belezinha? Vamos pro próximo nuance aí, vem comigo que eu vou te explicar qual a diferença entre branco e um tinto para harmonização. Assim, existem vários tipos de brancos e vários tipos de tintos, né? Então, eu vou falar aqui de modo bem genérico as diferenças de tinto e branco para facilitar também um pouco aí a sua vida, a gente não entrar em tanto detalhe aí que também não precisa toda hora assim, né? Tem duas coisas que vão jogar aí o jogo principal dessa coisa toda. Como a gente aprendeu aqui até agora, vinho tinto tem muito mais tanino, certo? E vinho branco tem acidez percebida, é muito maior no branco, justamente pela falta de tanino. Tanino e acidez que vão aí jogar papéis muito importantes na harmonização. Então os vinhos tintos, tá, que tem os taninos, eles combinam melhor com carnes vermelhas, pratos mais gordurosos, mais ricos, mais intensos, né? Porque eles vão ajudar, na verdade, a equilibrar essa gordura da comida, junto com a acidez, mas o principal papel do tanino ali é manter a estrutura do prato. Porque carne tem sempre mais sabor pronunciado, né? Tem textura. Então o vinho precisa disso para acompanhar. E mesmo que seja, por exemplo, um tinto leve, ele ainda assim sempre vai ser mais tânico do que um branco. Então combina melhor, de qualquer maneira. Já o vinho branco, que é a acidez que é mais pronunciada, vai muito melhor com peixe, com fruto do mar, com aves, peixe cru, sushi, queijo fresco, pratos mais leves, porque nesse caso a gente está falando mais de delicadeza, mais de frescor mesmo. E a acidez aqui ela vai atuar mais como um realçador dos sabores e desses ingredientes, sem sobrecarregar o paladar. Deu pra entender? Vinho branco mais encorpado, assim como esses aí que passam por barrica, eles podem ir bem para alguns pratos assim mais pesados, mais ricos, tipo um frango cremoso, por exemplo, uma pasta carbonara. Mas nesse caso, é o álcool e a barrica que vão trazer essa sensação de mais estrutura para acompanhar esses pratos mais untuosos e vão compensar essa alta acidez. Então, para finalizar, se tem um prato que tem muita acidez, é mais leve, tem uma textura aí mais fina, vai ser sempre melhor com branco. Se tem mais gordura, se tem mais textura, se tem mais intensidade, vai ser sempre melhor com tinto. É bem difícil que você erre uma harmonização daqui para frente, ok? Compreendido? Então, no fim das contas, é evidente que as diferenças vão muito além da cor. Muito bem, agora que você chegou aí até o final do vídeo e você entendeu quais são as diferenças entre o vinho branco e o vinho tinto, e não é só a cor, né? Tem muito mais coisas, tem a estrutura, tem os taninos, tem as harmonizações, enfim. Eu espero que você tenha aprendido de um jeito mais simples e fácil. Vou te fazer uma pergunta. Qual dos dois vinhos você acha que é o mais complexo? Branco ou tinto? Vou deixar aí você pensando nisso, porque o meu próximo vídeo que eu vou lançar no canal eu vou responder essa pergunta, mas vai ter te ajudado bastante ter assistido este vídeo aqui antes. Antes de dizer este tchau aqui para vocês, eu agradeço muito vocês que ficaram até aqui. Novamente, curtam o canal, compartilhem, façam aí aquela arruaça de sempre, porque isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo. Até o próximo vídeo e santé!